Há 22 anos, o mundo parava para acompanhar atônito o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. Era o início de uma série de atentados com aviões sequestrados por terroristas que tinham como alvo não só o maior centro comercial do mundo, mas também a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mais de 2 décadas depois da tragédia, brasileiro que estava em uma das torres e conseguiu sobreviver conta, em entrevista à Itatiaia, que só foi entender a gravidade do ataque horas depois de conseguir deixar o prédio que desabou em seguida. E a partir de agora, a gente vai falar de um atentado terrorista que marcou a história do mundo. Nesta segunda-feira, o atentado terrorista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, está completando 22 anos. Aquele episódio que marcou a história do mundo, quando terroristas chocaram com 2 aviões em 2 das mais importantes torres do mundo. Nós vamos falar com um sobrevivente a partir de agora aqui na Itatiaia. Um brasileiro que estava trabalhando no momento em que um dos aviões acabou se chocando com essa torre. A partir de agora, a gente conversa na Itatiaia com o economista Larry Pinto de Faria Júnior. Senhor Larry, obrigado por conversar com a Itatiaia e com os nossos ouvintes. É um prazer falar com vocês. Senhor Larry, gostaria de começar perguntando para o senhor como que foi aquele dia 11 de setembro, que antes do atentado era um dia de trabalho comum para você, né? Sim, era uma terça-feira muito bonita, um dia bonito, um sol maravilhoso, um final de verão bonito em Nova York. Eu, como todos os dias, eu já estava trabalhando, porque eu começava a trabalhar muito cedo. Eu estava no 25º andar da primeira torre que foi atingida, né? Foram 2 aviões com um espaço aí de 15 minutos entre cada um deles. Na primeira torre, eu estava já trabalhando bem na janela. Senti um impacto muito forte, foi um impacto que mexeu com todo o edifício chegou a fazer um pêndulo. Eu, como sentava bem próximo da janela, quando bateu, eu já olhei para a janela e começaram a cair pedaços de vidro, pedaços do avião pegando fogo. Naquele momento eu já tive noção, já tive a perfeita ideia, assim, a plena ideia de que alguma coisa muito séria tinha acontecido, mas eu não tinha noção que era um avião, não tinha noção de nada. Então, eu naquele momento, inclusive, achei, como todo mundo que trabalhava na minha mesa, achou que tinha sido algum atentado à bomba, porque a maioria deles que eu trabalhava com eles estavam lá no prédio quando teve o atentado em 93, nas garagens, um atentado à bomba, um caminhão carregado de explosivos. Aquilo ainda tinha uma marca forte na memória deles, mas logo em seguida a gente descobriu que tinha sido um atentado. Quando o avião bateu, todos ali começaram a ficar sem saber o que fazer, né? Aí fomos orientados a descer pela escada de emergência. Eu só fui saber que era um atentado, que era um avião, quando eu estava na metade da escada de emergência, que um cliente meu me ligou e perguntou: onde é que tu estás? Eu digo: eu estou descendo aqui, estou dentro do prédio descendo. O que houve? Eu perguntei para ele, né? Ele: fica tranquilo, não foi um aviãozinho que bateu aí, não é nada de terrorismo. Pelo menos é o que estão falando aqui agora, ninguém sabe nada ainda, mas foi um avião que bateu aí. Beleza, descemos. Quando a gente desceu, a gente viu que estava bem complicada a coisa, né? Porque um aviãozinho que bateu lá não podia destruir um prédio daquele tamanho, não podia fazer o estrago que fez quando eu cheguei no térreo. Então, as coisas eu fui descobrindo aos poucos, né? Porque a gente não tinha informação, né? Eu estava dentro de uma escada de emergência, né? Nós conversamos aqui agora, na Itatiaia, com um especialista no assunto, professor da PUC Minas, especialista em políticas internacionais e estudioso de ataques terroristas no mundo, o professor Jorge Lasmar. Eu queria que o senhor contasse para o ouvinte da Itatiaia que nos acompanha aqui nas plataformas digitais, professor, por que a Al-Qaeda acabou lançando esses aviões. 2 se chocaram contra o World Trade Center, um terceiro avião acabou atingindo uma parte do Pentágono e um quarto acabou sendo derrubado em uma área descampada. Isso tudo ali em poucos minutos, naquele fatídico dia de 11 de setembro de 2001. Por que essa relação, digamos assim, de ódio da Al-Qaeda com um outro país? E por que os Estados Unidos? A Al-Qaeda, ela se funda como um grupo terrorista desde antes de 2001, já havia lançado vários ataques contra alvos americanos no continente africano, e esse ódio se dá em relação à presença e ocupação de tropas americanas no Oriente Médio. Então, como a Al-Qaeda ela muda a lógica do terrorismo até então, entende que os ataques devem ser feitos ali não só no Oriente Médio, mas atingir também o chamado inimigo distante. E aí os Estados Unidos é visto como principal inimigo. Nós conversamos aqui na Itatiaia com o professor da PUC Minas, especialista em questões internacionais, em políticas internacionais, estudioso de ataques terroristas no mundo, professor
Jorge Lasmar. Professor, agradeço pela gentileza de conversar aqui com os nossos ouvintes na Itatiaia. Muito obrigado.